Bom dia, muito bem-vindos a mais um Clube 533, um clube privado exclusivo, onde respiramos mudanças amorosas todos os dias. E este último dia do Clube 533, muito emocionante. Ele nasceu em outubro de 2020. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 3 anos e meio de Clube 533, praticamente todos os dias de segunda a sexta. Bom dia! Último dia do Clube 533 aqui e pra gente ficar mais ainda emocionada, a gente tem a pessoa que começou com a gente junto aqui do nosso ladinho. Último dia do Clube 533 hoje, fechando o livro Ansiedade, como enfrentar o mal do século. E eu vou explicar hoje cada passo que a gente fez aqui no Clube 533. Então a gente começa sempre com os pés no chão e espreguiçando com as mãos lá no teto. Passa o teto para o céu, do céu para o universo. Inspira grande, inspira a luz. E quando você faz esse movimento de colocar os pés no chão e as mãos lá no universo, você se conecta com a vida física do mundo físico e com a vida espiritual e se torna uma antena de luz. Inspira a luz, expira a luz, desce a mão lateralmente e desenha uma esfera iluminada e se protege. Pede essa proteção, traz a mão na frente do peito. Inspira, segura. Segurando a respiração e fazendo a sua oração, você se conecta mais forte ainda com o poder da sua oração e da gratidão. Então você inspira, segura, eleva os seus pensamentos, não adianta ficar pensando coisa ruim. E faz a sua oração, a sua prece, coloca a sua intenção do dia. Expira. Percebe como você sente. Depois que você inspira e segura, e você solta todas as tensões do seu corpo e você se sente com a sua mente mais elevada. Depois a gente esfrega bem as mãos, friccionando uma com a outra para lembrar do nosso poder, do poder da energia do nosso corpo. E aí você coloca uma mão na frente da outra, inspira, as mãos se afastam, expira, as mãos se aproximam, e você vai sentindo uma imantação de uma mão com a outra. E se você não está sentindo agora, relaxa, tá tudo certo. Se você faz mais vezes, você vai começar a sentir. E essa energia você joga para os seus olhos. E aí você energiza os seus olhos. Colocando a mão sobre os olhos, você pisca bastante. Por que a gente pisca? Porque a gente não consegue enxergar a luz do mundo, a verdade do mundo, com esses olhos físicos. A gente pede para tirar esse véu de ignorância da nossa frente para a gente ver amor, ver inteligência divina em cada coisa, enxergar as infinitas possibilidades de sermos felizes aqui e agora. E aí você trabalha os seus olhos físicos também. Você inspira, olha para cima, expira, olha para baixo, inspira, olha para um lado, expira, olha para o outro lado. Faz movimentos circulares aleatórios. Por quê? Porque a gente usa demais os olhos agora com o celular, com o computador. Antes a gente olhava mais para o infinito, mais pela janela. Agora o nosso olhar está muito fixado num ponto próximo. E aí a gente não trabalha os músculos que a gente deveria dos nossos olhos. Acabou, massageia os olhos e abre
quando você abre os olhos, sempre tem uma cor que vai te chamar mais atenção. E aí essa cor geralmente é a cor do chakra que você está precisando trabalhar hoje. Então lembrando, o roxo é o espiritual, o chakra espiritual de conexão espiritual, que é no topo da cabeça. Um azul mais escuro, meio bique, no meio da testa, que é a sua inspiração, a sua intuição. Depois, azul claro da comunicação na garganta. Quando você tá com dor de garganta, põe uma roupa azul, um chale azul, pensa na cor azul clara. Aí o verde bem no coração, ou o rosa, a depender, o verde é cura, o rosa é comunicação amorosa. O amarelo, chakra do plexo solar. Então, hoje eu tenho aqui um amarelo. Que me chamou a atenção. Depois a gente tem o laranja, que é na altura do nosso útero, que é da criatividade. E o vermelho da base da coluna, que é da nossa ação de vida. E o branco, que é tudo junto misturado. Então, a depender da cor que te chame a atenção, é essa cor que você precisa focar nesse dia. E aí a gente fortalece a nossa coluna, alonga bem a coluna, porque geralmente a gente fica muito corcundinha no celular. Inspira, desce para um lado, expira. Inspira, expira, desce para o outro lado, soltando todo o ar residual dos seus pulmões. Quais são os principais movimentos da coluna? Lateral, torção e alongamento. Então, a gente inspira lá em cima, torce. Acabou o ar, inspira na frente, expira, torce de novo. Na coluna que passa todas as suas conexões de nervos e de sustentação do seu corpo. Então, a sua coluna estando saudável, você está saudável também. E aí você eleva o queixo, porque só de elevar o queixo você já começa a produzir os hormônios da felicidade. Endorfina, serotonina, dopamina. E abre o peito. Quando você abre o peito, você se conecta com essa limpeza das emoções que tem aí no seu timo. E aí você se abraça e se recebe, lembrando que você é a principal pessoa, o ator principal da sua vida é você, que tudo à sua volta tem relação com você e você é que enxerga o mundo desse jeito. Então, não adianta você se esquecer para tentar se doar totalmente para o outro, porque até nesse movimento de se doar para o outro, você está sendo egoísta, querendo mostrar alguma coisa para o mundo e querendo ser feliz. Então, bora enxergar internamente quais são os seus mecanismos de conexão com a sua felicidade. Não se boicotar, e sim se abraçar nas suas potencialidades e nas suas imperfeições, porque somos todos imperfeitos. E aí a gente lê todo dia as nossas frases de efeito. Geralmente a gente faz isso com música, hoje eu não fiz porque a gente está fazendo uma coisa mais detalhada. E aí esse caderninho aqui é o caderninho que eu tenho há 3 anos e meio fazendo as nossas frases. E cada frase dessa eu tirei de um livro que chama Um Curso em Milagres. Vou até pegar ele, peraí. É esse livro aqui, chama Um Curso em Milagres. É um estudo que eu fiz, que são 365 lições para o ano. Então você faz uma vez, sempre tem que ter um orientador, né? Um grupo de estudo,
uma pessoa que estudou para ser professor desse curso e são lições muito lindas. Então eu abri aqui lição 106, que eu me aquete e escute a verdade. E aí cada frase nossa que a gente fala aqui no Clube 533 tem a ver com esse livro. Então quais são as frases que a gente faz? Hoje eu acordo feliz porque só as coisas felizes do universo vêm a mim. Nesse curso fala, só as coisas felizes de Deus vêm a mim. Mas como aqui no Clube 533 a gente nunca sabe qual é a religião, né, a crença das pessoas, então eu troquei Deus por universo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. A cada lição que ensino, estou aprendendo. Ensino só amor, aprendo que o amor é meu e que eu sou amor. Então são frases de desconstruções de crenças limitantes que a gente tem em relação a ser um ser que está aqui nesse mundo para ser feliz. Inspira para ter paz, ensina paz para aprendê-la, expira. Existe uma forma amorosa de olhar para isso. Essa frase é muito linda porque Deus não erra, né? Sempre tem uma lição amorosa na nossa vida para ser vivida. Aí a gente tem as frases de abundância, tudo chega a mim com facilidade, alegria e glória. Eu sou um imã irresistível para as coisas felizes do universo. Essas duas frases em especial não são desse livro. Tem as frases de confiança, inspira, eu não tomarei hoje nenhuma decisão por mim mesma. Expira, o amor conduzirá meu dia para o bem de todos os envolvidos. Aí a gente tem a frase de perdão, que é a frase mais importante do curso, que transforma, né, esse medo de não ser amado em amor. Então, inspira, eu desejo esse instante de perdão para mim. Expira, para que eu possa compartilhar esse perdão, esse desfazimento do medo com meu irmão a quem eu amo, sem exceção nem julgamento. Inspira, a paz do universo está brilhando em mim agora. Expira, que todas as coisas brilhem sobre mim nesta paz e que eu as abençoe com a luz que há em mim. São todas frases desse livro Um Curso em Milagres que fazem muito sentido na nossa reconexão com Deus. Inspiro, eu compartilho a vontade do universo de felicidade para mim. Expiro e aceito a felicidade como minha função agora. Porque todo pai, toda mãe quer o seu filho feliz. E a gente esquece disso. Então, depois que a gente lê essas frases, a gente continua com os nossos livrinhos do período. Então, esse é um deles, Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. A gente fez o da Luiz e Rei. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Peraí, não preparei. Não tô achando. Bom, devia ter separado os livrinhos. Mas enfim, a gente começou com Buda dançando numa boate, de Paula Abreu. Depois a gente foi para Luiz e Rei, Você Pode Curar a Sua Vida. Depois passamos por Atenção Plena, do Thich Nhat Hanh. Não vou lembrar todos os livros que a gente fez. A gente fez um da Lia Luft, de poesias e de falas, que foi muito lindo também.
Enfim, não vou lembrar. E a gente está aqui neste livro, finalizando hoje Ansiedade, como enfrentar o mal do século, de Augusto Cury. Então eu vou finalizar hoje o livro. Hoje ele finaliza com 8 técnicas para você conseguir controlar a síndrome do pensamento acelerado. Ele explica a síndrome do pensamento acelerado. Todos os áudios estão no Spotify. Você pode ficar à vontade para ouvir, para praticar. Então ele fala, a primeira técnica é capacitar o eu para ser autor da própria história. Depois, ser livre para pensar, mas não escravo dos pensamentos, é a segunda técnica. A terceira, gerenciar o sofrimento antecipatório. Quarta, fazer a higiene mental através da técnica DCD. Quinto, reciclar as falsas crenças. Sexto, não ser uma máquina de trabalhar. O mais eficiente, a pessoa mais eficiente no leito de um hospital. Sétima, não ser uma máquina de informações. E oitava, não ser um traidor da qualidade de vida. Então, eu vou ler a sétima aqui, a oitava, e a gente finaliza hoje esse livro tão lindo que está nos acompanhando desde o começo do ano. Não ser uma máquina de informações. Na atualidade, qualquer computador, por mais lento que seja, tem capacidade de armazenar e resgatar mais informações que os cérebros mais geniais. Mas não é a quantidade de dados que dá a relevância da criatividade e da eficiência intelectual. Minha teoria não contempla apenas a formação do eu, mas também o processo de formação de mentes brilhantes. Estou convicto de que a ousadia, a autocrítica, a resiliência, a autoconfiança, a autoestima, a imaginação, o raciocínio multifocal, o raciocínio esquemático e a capacidade de abrir o máximo de janelas nos focos de tensão são mais importantes para a produção de novas soluções de inovação, de respostas brilhantes, do que uma supermemória saturada de dados. Computadores se formam com um excelente programa e um super banco de dados, pensadores se formam com um bom banco de dados e com doses elevadas das funções mais complexas de inteligência. Quem não seleciona livros, textos, técnicas, cursos, artigos, tem duas grandes possibilidades: expandir a síndrome do pensamento acelerado e bloquear sua criatividade. Lembre-se de que Einstein, Freud e tantos outros produtores de conhecimento tinham menos dados em sua memória do que a maioria de seus discípulos das gerações seguintes. Como então foram tão longe? Eles reciclaram suas falsas crenças e seu sentimento de incapacidade. Fizeram a técnica do DCD intuitivamente. Eram perguntadores, críticos, determinados e, além disso, foram destemidos, intuitivos, imaginativos, mentalmente livres. Claro que falharam muito, tiveram muitas noites de insônia. Foram zoados, excluídos, desacreditados. Mas quem vence sem crises e acidentes, vence sem glória. E a técnica número 8, não ser um traidor da qualidade de vida. A oitava e última técnica para aliviar a síndrome do pensamento acelerado está ligada a um erro dramático. Antes de discorrer sobre ele, permita-me perguntar se você já foi traído de alguma forma. Não poucos de nós já foram traídos. Só os amigos nos traem, os inimigos nos decepcionam. Só as pessoas a quem nos doamos muito podem nos ferir tanto. E você já traiu? Talvez fiquemos inibidos em responder, mas sinceramente todos nós já traímos. E o que é pior, traímos aquilo que é mais relevante para ter uma mente livre e uma emoção saudável. Traímos nosso sono, nossos finais de semana, nossas férias, nosso relaxamento. Traímos o tempo precioso que poderíamos gastar conosco, fazendo uma higiene mental, reciclando nossas falsas verdades, nutrindo-nos com o prazer de viver. Somos todos traidores. E nossa traição não para por aí. Traímos o diálogo com as pessoas que nos são mais caras. Traímos o tempo com nossos filhos, amigos, cônjuge ou parceiro.
O diálogo entre duas pessoas é a melhor forma de transferir o mais notável legado às nossas experiências. E a transferência desse legado é fundamental não apenas para aliviar a SPA, mas também para alicerçar as relações e dar sabor à existência. Apesar de ter tratado muitos pacientes e conhecer muita gente, não perdi o prazer de dialogar. Cada ser humano, independente de seu status social e cultura e do quão fragmentado seja emocionalmente, é um mundo a ser descoberto, um universo a ser explorado. Acho estranho as pessoas, quando estão num elevador, não olharem para a face uma das outras, e sim para os números dos andares. Todos temos necessidade de dialogar, porém nos escondemos com facilidade. Por que sou crítico ao culto à celebridade? Raramente dou entrevistas no Brasil, embora o faça em outros países. Tenho milhões de leitores, mas as pessoas dificilmente conhecem meu semblante. Certa vez aconteceu algo inusitado. Sempre que estou num avião, procuro conhecer quem está ao meu lado. É uma oportunidade de diálogo, de conhecer mais um incrível ser humano. Sentei-me ao lado de um homem de uns 35 anos. Ele estava impaciente, tenso, movimentava as mãos e os dedos sobre a perna. Provavelmente queria que o avião voasse na velocidade da luz. Logo indaguei, tudo bem? Ele não queria conversa. Impostou a voz e falou secamente, tudo. Perguntei então, o que você faz? Ele usou um tom mais seco e curto, ainda, executivo. Executivo do que, pensei eu? Do tráfico de drogas, do setor de alimentos, de roupas, mas o sujeito não queria, em hipótese alguma, ser importunado por um estranho. E para me silenciar, sacou um livro do nada. O título, O Vendedor de Sonhos. Olhei para sua face e lhe disse, eu conheço o autor desse livro e em breve ele será vertido para o cinema. O homem achou que eu estava zombando dele. Duvidando de minhas palavras, afirmou laconicamente. Ele mora no exterior. Em seguida, pedi que abrisse na página tal e disse que estava escrito isso e aquilo. Desconfiado, ele foi verificar. Ficou impressionado com o fato de eu conhecer o texto. Franziu a testa e com voz autoritária questionou-me. Como você sabe disso? Então me apresentei como autor do livro. O sujeito continuou achando que eu estava debochando dele. Levantou mais a voz e me inquiriu. Mostre seu passaporte. Estávamos fazendo uma viagem doméstica. Eu não carregava meu passaporte e nem estava disposto a lhe provar nada, afirmei. Desculpe a brincadeira, não sou o autor. Eis que nesse momento apareceu a comissária de bordo que me conhecia e disse: Dr. Cury, estou lendo um dos seus livros. Quando o executivo se convenceu de que eu era o autor, subitamente me deu um abraço. Sacou seu celular e disse: Vamos para o Facebook. Precisava de tudo isso? Eu só queria dialogar, de ser humano para ser humano. Mas infelizmente, como disse, nós estamos morrendo mais cedo emocionalmente, embora vivamos mais tempo biologicamente. Não sabemos ser gestores de nossa emoção, dilatar o tempo, dialogar, falar de nós mesmos, gastar tempo com aquilo que o dinheiro não pode comprar. Espero que você tenha sucesso nessa fascinante jornada. E aí ele finaliza o livro dizendo, é um capítulo de uma página, saudar nossas dívidas e corrigir notas. Devemos nos lembrar de que uma das mais graves consequências da síndrome do pensamento acelerado é a morte precoce do tempo emocional. Vivemos tão agitados e atarefados ao longo da jornada existencial que, quando paramos para pensar sobre a vida, levamos um susto. Parece que, como afirmei, dormimos e não vimos o tempo passar. Perdemos o melhor de nós, de nossos filhos, amigos, cônjuge, chafurdando na lama das preocupações, entrincheirados em nossas batalhas mentais. A consequência é que não poucos seres humanos notáveis estão à beira da falência física e emocional. Quem não é fiel à sua qualidade de vida tem uma dívida impagável consigo mesmo. Qual é o tamanho da sua dívida com a sua qualidade de vida? Só ao superar sua mente de maneira transparente e honesta, você saberá.
Para gerenciar a ansiedade produzida pelo mal do século, a SPA, e saldar nossas dívidas, devemos usar essas técnicas diariamente. Ter coragem para velejar de dentro de nós mesmos, reconhecer nossas fragilidades, admitir nossas loucuras, corrigir rotas e nos educar para sermos autores da nossa própria história. E, acima de tudo, ter um caso de amor com a vida. E ninguém pode fazer essa tarefa por você. Nem filhos, parceiro, amigos, neurologista, psiquiatra, psicólogo ou livros. Só você mesmo. Não traia o que você tem de melhor. E aí ele finaliza escrevendo fim ou começo. E finalizamos mais um livro do nosso Clube 533, com muita gratidão ao Augusto Cury, muita gratidão a todos que participaram intensamente dessas práticas milagrosas do Milagre da Manhã. E eu esqueci de falar do Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã é um livro que fala que você, acordando 1 hora antes no seu dia, lendo 10 minutos, meditando 10 minutos, escrevendo 10 minutos, se exercitando, você começa o dia mais produtivo e você faz milagres na sua vida. Então, o Clube 533 é uma versão pocket desse livro, O Milagre da Manhã, dessa técnica do Milagre da Manhã. Depois que a gente lê o livro, geralmente a gente faz uma meditação. E essa meditação é uma meditação muito simples que você pode fazer em qualquer momento, em qualquer lugar da sua vida. Você respira fundo, coloca a sua coluna ereta, percebe o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Tenta respirar com a barriga, que é a respiração diafragmática, fecha os olhos e se imagina no seu oásis interior. O seu oásis interior é um lugar só seu, de natureza belíssima, céu azul, sol brilhando, uma água límpida e cristalina. E ali você se senta, embaixo da sua árvore da sabedoria, respirando e esperando você se conectar com o seu subconsciente. Geralmente, quando a gente faz uma meditação, a gente coloca uma intenção. Aqui no Clube 533, a gente medita sobre o texto que a gente leu. Então, a nossa mente já está conectada com o texto, a gente para, respira, fecha os olhos, medita sobre as lições que esse texto nos trouxe. Faz 3 respirações profundas. Hoje a gente vai fazer uma meditação mais rápida. Geralmente a gente faz respirações e meditação por 5 minutos. E só de respirar profundo você já percebe as mudanças no seu corpo e na sua mente. E você vai voltando, abre os olhos, espreguiça. E depois a gente escreve no nosso caderninho inspirador, que é um caderninho que você escreve à mão. E esse é o meu último. Eu tenho acho que uns 5 caderninhos já, de tanto que a gente escreveu, ó. Tem muita coisa. E o escrever à mão é uma terapia incrível de autoconhecimento, de relaxamento, de colocar para fora. Então, hoje, dia 14 de junho, 14/6/2024, se você quiser escrever junto comigo, coloque aí no seu caderninho inspirador. Eu aceito os ciclos da vida. E finalizando hoje o ciclo do Clube 533, depois de 3 anos e meio, a gente aceita as mudanças e os ciclos da vida. Escreva, se conecte, converse com você mesmo. Eu vou dar um tempinho aqui para você escrever aí enquanto eu escrevo aqui. E para você que está escutando o Spotify,
E quando eu escrevo, geralmente eu coloco uma música e eu coloco a câmera aqui no caderninho para todo mundo ver que eu estou escrevendo ao vivo. E depois na dica do dia eu leio a escrita do dia de hoje. Eu aceito os ciclos da vida. Finalizando o seu texto, você vai espreguiçando.
E depois do texto, geralmente a gente faz 5 minutos de gratidão. Hoje a gente passou um pouquinho, né, dos nossos 33 minutos, porque não tem a música, porque eu fiquei explicando tudo. E por que que a gente agradece? Porque a gratidão é a força da sua oração, é a força da sua vida, é a força do seu olhar amoroso para tudo e todos. E aí a gente sacode os braços, abre a janela. Todo dia a gente fazia isso. Hoje é o último dia. Sacode os braços, traz a energia do dia. Hoje frio aqui. Para dentro da sua casa, para dentro do seu corpo, para energia de todos os objetos que estão à sua volta. Perpassa as paredes, vai para todos aí do seu bairro, da sua cidade, do mundo. Traz a mão na frente do peito, na frente do coração, faz uma respiração profunda. E vamos para a nossa dica do dia. Eu aceito os ciclos da vida. E como tudo começa, tudo acaba, e hoje me permito amorosamente encerrar mais esse ciclo da minha vida. De minha e de muitas outras vidas que me acompanham no método Respirar e Relaxar. E a Cida aqui hoje presente, que começou lá atrás, a mais fiel de todas. Um método que nasceu em 2016. O método Respirar e Relaxar nasceu em 2016, junto com uma necessidade grande. Hoje a gente está dia 14 de junho de 2024. Junto com uma necessidade grande de resgatar a respiração consciente na minha vida e na vida de tantas pessoas à minha volta. Hoje agradeço cada palestra, cada workshop, cada vivência, cada viagem de trabalho estruturado. Cada estudo que essa fase do respirar e relaxar me proporcionou. Engraçado, os meus ciclos são sempre de 7 em 7 anos. Eu comecei no final de 2016, estou finalizando aqui. 2024 deu 7 anos. Saímos dessa fase com muitos frutos maduros, sabendo que distribuímos sementes e flores pelo caminho. Hoje aceito que a vida é feita de ciclos e que a cada ciclo existem infinitas possibilidades de sermos felizes. Geralmente o meu texto é mais genérico, nunca é para mim mesma, porque eu leio aqui, né, como dica do dia. Mas hoje eu me dei essa liberdade de escrever um texto para mim e dividir com vocês. E aí, no final, a gente pega sempre um copo d'água para fazer um brinde. Hoje eu trouxe uma água especial, uma água saborizada com alecrim e limão. E aí a gente coloca as mãos em volta desse copo de água, energizando essa água, fecha os olhos. Isso é um bom exercício para fazermos todo dia, toda vez que a gente for beber água. E a gente manda amor, alegria, energia, força, saúde, perseverança, harmonia, equilíbrio. Imaginando essa água iluminada, a gente faz o nosso brinde tchim-tchim, bom dia. E o lembrete, desde 2016, que só você pode respirar por você mesmo. Só você pode fazer as mudanças que você tanto deseja na sua vida. Seguimos juntos, de maneiras diferentes, mas juntos no coração e nessa luz conectada com as milhares de pessoas desse mundo que estão meditando todos os dias pela paz mundial. Lembrando que a paz mundial começa com a paz dentro de você. Gratidão imensa pela sua companhia aqui no Clube 533 e no método Respirar e Relaxar. Seguimos juntos. Até mais.